Começa agora na Rádio Sou Vida 87,5 FM o projeto Clarice para Crianças. A literatura de Clarice Lispector no universo infantil. Numa série de 12 programas com 10 minutos aproximadamente, representado por um elenco profissional. Conteúdo livre para toda a família. Olá, eu sou o Thiago Thierry, locutor da Rádio Sou Vida. Estou feliz da vida por dar início a mais um projeto literário da nossa rádio, aqui juntinho com você. Clarice Lispector para Crianças, a literatura de Clarice Lispector no universo infantil. Um projeto dedicado a você que acompanha a nossa rádio, em especial as nossas crianças. No programa de hoje estão aqui no estúdio da Sou Vida FM a gestora e idealizadora da Rádio Sou Vida, a professora Sheila Silva e a professora Evani Oliveira para um delicioso bate-papo sobre Clarice Lispector. Para que você entenda a tamanha importância das obras de Clarice para a literatura brasileira, em sua homenagem foi dado o seu nome numa das mais importantes bibliotecas da Zona Sul de São Paulo. Por esse motivo, também está aqui conosco a Márcia de Oliveira Lopes, coordenadora da biblioteca, trazendo essas e outras preciosas informações. Eita, quanta coisa boa! Fique com a gente, hein? Sou Vida é Cultura, é novidade a cada programa. Olá, professoras Sheila Silva e Evani Oliveira. A partir deste momento, os microfones da Rádio Sou Vida estarão abertos para vocês. Participe você também, que está acompanhando a nossa programação, nos mandando a sua pergunta, tirando suas dúvidas e também dando a sua opinião. Esse bate-papo é com você que está aqui nesse momento junto com a gente. Olá, Tiago e ouvintes da Rádio Sou Vida. E para mim é um imenso prazer estar nos estúdios para esse delicioso bate-papo para falar sobre a grande escritora Clarice Lispector. Olá, pessoal. Eu sou a professora Evani Oliveira, roteirista, pesquisadora dos projetos literários da Rádio Sou Vida. Não poderia ser diferente para mim também, a alegria de estar aqui com vocês. E eu posso afirmar, Evani, que a Rádio Sou Vida é um sonho realizado. E hoje me dá esse prazer de trazer mais um projeto literário para a nossa audiência. Através desses projetos, nós temos promovido a cultura local em parceria com comunidades, escolas, instituições, com sucesso. Graças a Deus. E o nosso último projeto aí em 2024 foi o Universo Infantil de Ruth Rocha, que nos envolveu em encantadoras contações de histórias representadas por artistas profissionais. Como a Alba Brito. E o Zé Carvalho, que é chamado Zeca. E nessa 8ª edição, nós estamos trazendo o projeto Clarice Lispector para Crianças. A literatura de Clarice Lispector no universo infantil. E também teremos a produção de um podcast, intitulado Clarice Lispector entre poesia e a prosa. Atualíssimo, hein? Bom, Sheila, mas o mais importante de tudo aqui é que nossos ouvintes conheçam um pouco mais sobre Clarice Lispector, não é verdade? É isso mesmo. E falando sobre essa grande escritora e cronista brasileira que marcou a literatura de nossos pais, suas palavras encantam leitores do Brasil e do mundo. Você sabia que ela nasceu na Ucrânia? Não, Ucrânia não é brasileira? Mas ela se considerava brasileira. Sabe, ela veio morar lá no estado de Maceió com 1 ano de idade mais ou menos. Você acredita, Evani, que ela começou a escrever com 10 anos? 10 anos de idade? 10 anos. Criança ainda. E mais tarde ela revelou em uma entrevista que a sua mãe, suas irmãs também escreviam romances e livros. Você vê que a família toda tinha
o mesmo DNA. Com certeza. E eu acho nisso tudo que você está falando aí muito interessante a questão que ela começou a escrever aos 10 anos de idade. Isso é um grande incentivo para os nossos jovens leitores aí que estão acompanhando o nosso projeto pela rádio. Sim, Evane, esse é o nosso objetivo. E sabe que a Clarice ela foi casada com um cônsul, Mauro Gurgel Valente, e ela teve 2 filhos. E ela morou em diversos países. Publicou muitos livros, sendo que o que mais marcou a sua história foi Perto do Coração Selvagem, em 1944. Você leu esse? Nossa, é uma história linda, muito linda essa história. E A Hora da Estrela foi a sua obra mais famosa. Sheila, o que os leitores pouco sabem é que Clarice Lispector atendeu também o público infantil. Na verdade, ela nunca quis escrever para criança, mas a ideia surgiu a partir do momento que o filho dela, Paulo, que na época tinha 5 anos, por bem dizer, exigiu que ela escrevesse uma história para ele. E O Mistério do Coelho Pensante foi o seu primeiro livro infantil. Eu adoro. Os livros dela, dessa autora, por bem dizer, nasceram para dar vida às histórias que ela contava para os meninos em casa e tem em comum o amor dela pelos bichos. Você falando aí, eu estava pensando sobre o estilo que Clarice Lispector usava para escrever para o público infantil. É algo a pensar, né? Mas a linguagem dela, você observando em seus livros, ela adaptou a escrita, mas não mudou o tom de falar dela, da linguagem dela. Ela diz que ela trata o leitor, a criança, como quem tem repertório, opinião, vontade de questionar. Então ela dialoga com a criança o tempo todo em suas histórias. É muito interessante. Sabe o que ela declarou quando ela foi questionada? Ela disse assim que é mais fácil escrever para criança do que para adulto. Verdade, verdade. Ela diz assim, quando me comunico com a criança é fácil, porque sou maternal. Quando eu comunico com o adulto, na verdade estou me comunicando com o mais secreto de mim mesma. Aí é difícil. O adulto é triste e solitário, mas a criança tem a fantasia. Ela é solta e feliz. Com certeza, a criança é isso e muito mais. Clarice nos deixou em 9 de dezembro de 1977, vitimada de um câncer no ovário, após completar 57 anos de idade. E nos deixa uma vasta obra literária que encanta grandes e pequenos. Obrigado, Clarice. Frases de Clarice Lispector. Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece, como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Que ninguém se engane. Só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. Suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Ou toca ou não toca. E se você me achar esquisita, respeite também. Até eu fui obrigada a me respeitar. Para falar sobre a biblioteca que carrega o nome da autora Clarice Lispector há muitas décadas, vai falar conosco agora a Márcia de Oliveira Lopes, coordenadora da Biblioteca Clarice Lispector. Situada na Lapa, zona oeste de São Paulo, na rua Jaricunas, a biblioteca foi fundada em 7 de setembro de 1956, com o nome de Biblioteca do Bairro Siciliano. No ano de 1978, a biblioteca foi renomeada, passando a se chamar Biblioteca Clarice Lispector, em homenagem à grande escritora brasileira que havia falecido em dezembro de 1977. A biblioteca dá destaque à obra da escritora e à difusão do seu trabalho literário e jornalístico. Bibliotecária, estou nessa biblioteca desde 2011, portanto, há 14 anos. Sempre fui leitora de Clarice Lispector, mas a vivência na biblioteca trouxe uma proximidade muito grande com a escritora, com a sua obra e a sua biografia. Temos uma vitrine em homenagem a Clarice com seus livros,
com alguns exemplares em primeira edição, fotos e outros objetos significativos dela. Assim como temos uma instalação com vários painéis que fazem a linha do tempo da Clarice, como também representam bastante os costumes pessoais dela, né? O modo dela viver, a máquina de escrever, a pantufa, o abajur, as coisas que ela costumava ter próximas dela. A biblioteca está entre 2 escolas de educação infantil, recebe muitas crianças da vizinhança e também recebemos visita monitorada de várias escolas. São nesses momentos que nós conversamos com as crianças sobre a Clarice e mostramos e lemos os seus livros infantis. A gente faz também a leitura dos livros infantis da Clarice nos momentos marcados, com hora marcada de contação de história, e para público espontâneo e público também às vezes das escolas aqui da vizinhança. Enfim, são livros muito lindos, muito significativos, muito importantes para a literatura infantil. Meu agradecimento a você, Márcia de Oliveira Lopes, que é coordenadora da Biblioteca Clarice Lispector, que tão gentilmente atendeu o nosso convite. Nós vamos ficando por aqui. Espero você para o próximo programa com a presença de Mariana Keller Frazão, que vai encantar com o seu trabalho maravilhoso realizado a partir das obras de Clarice Lispector. Então eu espero por você, hein? Acompanhe a Rádio Sou Vida toda sexta-feira ao meio-dia. E assim você vai acompanhar o projeto Clarice para Crianças, que tem reprise no sábado ao meio-dia. Você pode também acessar todos os programas através das nossas redes sociais. Por lá você vai interagir e dar a sua opinião sobre cada programa. O nosso site radiosouvidafm.com.br. No Instagram, @Rádio Sou Vida. No Facebook você encontra a gente como Rádio Sou Vida. No YouTube, Rádio Sou Vida 87,5 FM. Esse projeto foi realizado com o apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.